Se você quer saber como ter dinheiro para investir, eu vou te mostrar nesse vídeo e te dar algumas dicas de como eu faço para conseguir isso. No meu ponto de vista, o mais importante para quem quer investir, seja em renda fixa, renda variável, investir em imóveis, investir em ações, o mais importante é ele ter uma capacidade de poupança da sua renda. Então, por exemplo, eu acabo tendo uma capacidade de poupança da minha renda, onde eu pego uma parte dela e separo para mim investir. Independente de onde a gente vai destinar, de como a gente vai fazer esse investimento, e com o investimento a gente quer ter uma renda também, que o dinheiro acabe se multiplicando, que ele acabe trabalhando para nós. Mas, para a gente fazer isso, principal é conseguir ter uma renda que a gente faça sobrar um valor dela para a gente poder investir. Então essa acaba sendo a nossa capacidade de investimento. Pensa que o dinheiro que já veio para mim é meu. Então todo aquele dinheiro que está comigo e eu acabo arrumando, que eu acabo encontrando despesas para mim me desfazer dele, eu estou perdendo aquele dinheiro. Tudo aquilo era um potencial que eu tinha para poder investir, porém eu acabo tendo despesas que vão consumir aquilo no meu orçamento e eu tenho que fazer esses gastos de coisas que eu mesmo criei aquele desejo, eu mesmo precisava. Nesse sentido, eu poderia ganhar R$1 milhão por mês e ainda assim não ter nenhuma capacidade de poupança, nenhuma capacidade para poder investir, se eu gastasse todo esse valor. Ou eu poderia ganhar menos, R$10.000 por mês, e ainda assim ter uma capacidade de fazer com que o meu dinheiro gerasse mais renda para mim, fazendo um investimento. Para isso, eu teria que separar uma parte dele para poder investir. E é lógico que quanto maior for esse percentual, quanto maior for a quantia que eu consigo investir, maior é a renda que ele vai me trazer. Então, se eu ganho R$1 milhão no mês e eu acabo tendo uma capacidade para investir ali de 50%, eu estaria, por exemplo, investindo R$500 mil no mês. Isso é muito diferente do que eu ganhasse R$10 mil por mês e investisse os mesmos 50%, porque isso se tornaria apenas R$5 mil por mês. Embora a grande diferença é que, normalmente, quem ganha mais dinheiro também acaba gastando mais. Então, quando a gente consegue administrar, organizar nossas finanças, quando a gente tem menos renda, quando a gente tem, de certo modo, menos patrimônio, a gente, quando vai evoluindo, também consegue organizar isso e fazer com que isso traga ainda mais resultado para nós. Assim, a gente vai alavancando os nossos investimentos da mesma forma que a gente vai alavancando a nossa renda. E os nossos gastos vão ficando cada vez menores, proporcionalmente ao quanto a gente ganha de renda. Então a capacidade de a gente aumentar a nossa renda também é muito importante. Porém, ela fica em um segundo plano, porque de nada adiantaria com que a gente aumentasse a nossa renda sem que a gente consiga ter uma capacidade de poupança, de investimento maior, que também vai escalando com a nossa renda. Se eu não souber administrar, por exemplo, o meu dinheiro, as minhas despesas vão ser um cupim na madeira que vai consumir tudo aquilo. Então, mesmo que a minha renda aumente, vamos ter sempre despesas ali que vão estar consumindo ela e aquilo não vai me gerar nada de retorno. Aquela renda minha vai ser praticamente desperdiçada todo mês com as mesmas despesas que eu já tinha. Eu diria que hoje em dia é muito difícil da gente conseguir organizar as nossas despesas porque a gente está cada vez mais estimulado de produtos, de ofertas que despertam desejo em nós por alguns produtos que a gente então quer consumir para, por exemplo, ficar na moda. Algumas coisas realmente são muito úteis, que vão facilitar a nossa vida, mas algumas delas ainda podem terem a sua compra retardada para que a gente possa nos organizar melhor, organizar nossas finanças para poder comprar com um planejamento mais adequado no futuro. Tão certo quanto é o pôr do sol e depois vem a lua na noite, está sendo o quanto que a gente é influenciado pelo marketing, pela mídia, por todas essas divulgações de novos lançamentos, de novos produtos que acabam despertando interesse na gente em consumir, em querer sempre estar atualizado, em comprar mais coisas. Isso muitas vezes desperta desejo de a gente sempre estar querendo mais coisas, mesmo que a gente não necessite delas.
Muitas são realmente válidas, mas muito daquilo é supérfluo e acaba não sendo necessário para a nossa vida essencialmente. Então a gente poderia sim facilmente deixar de gastar com essas coisas, mas às vezes a gente nem percebe que está gastando. Nesse contexto, se você me perguntar se é fácil fazer investimento, eu diria que sim, para mim é muito fácil. Acaba sendo fácil da forma como eu faço. A organização dos nossos investimentos, as despesas da nossa casa, acaba sendo fácil porque a gente já tem preparado um orçamento, a gente já tem um planejamento de como a gente vai seguir naquele mês, no mês seguinte, enfim, sempre que a gente acaba recebendo alguma renda. E eu queria te contar de onde que veio esse planejamento. E isso já vem lá desde o início, de quando eu comecei a trabalhar. Naquela época, talvez quando as pessoas têm ali seu primeiro emprego, começam a ter sua primeira renda, elas acabam muitas vezes metendo louco, indo para as festas, acaba gastando tudo e não vivendo nada, vamos dizer assim. Diferente de algumas pessoas que acabam começando nas suas carreiras e já gastando toda a sua renda, lá no começo eu já sabia que eu deveria me pagar primeiro. E esse princípio quer dizer que logo depois que eu recebia minha renda, a primeira coisa que eu fazia era separar a minha parte, a parte que eu não ia devolver para ninguém, a parte que eu ia usar para investir, que eu ia fazer com que gerasse mais renda, que eu ia começar a ter um patrimônio guardado e investido. Agora, se você me perguntar aonde eu investia, te diria que sim, era na poupança. E na poupança, principalmente porque eu não conhecia outras formas de investimento. Era também, por exemplo, onde meu pai investia. Então aquilo para mim era normal e estava super certo. E ainda convenhamos que é bem melhor do que se eu não investisse. Para quem não está investindo, melhor começar na poupança do que não investir. Eu até acredito que é natural a gente ir evoluindo os degraus. A gente pode sim começar pela poupança e depois partir para outras fontes de renda fixa e depois para outros como renda variável. Mas nessa época, a gente estava falando de início de 2012, o salário mínimo lá era cerca de R$600. Então ali eu conseguia guardar cerca de 50% do meu salário. Eu era jovem, meu pai não me cobrava despesas da casa, enfim, tinha muita liberdade da forma como eu ia gastar ou investir, enfim, o meu dinheiro. Esse momento em que eu acabava invertendo a forma como eu fazia o meu gasto, as minhas despesas, e eu primeiro me priorizava, fazia total diferença e ainda faz a diferença até hoje. Porque se eu colocar as outras coisas em primeiro lugar e deixar o meu investimento como uma coisa secundária, terciária, eu sei que ele nunca vai ter prioridade, ele nunca vai ter o recurso necessário destinado a ele. Então, o simples fato de você inverter essa dinâmica de você receber e gastar para receber, investir e gastar, faz com que você receba, invista, você gaste e o seu investimento te traz mais renda para você receber de novo, para você investir de novo, para você gastar. Então isso gera um ciclo vicioso em que você vai constantemente aumentando a sua renda. Para mim fazer isso fica cada vez mais fácil porque eu tenho um propósito. Eu sei por que eu estou guardando. Esse propósito, esse porquê quer dizer os meus valores em relação a isso. Por que que eu me importo com isso? Se eu não me importasse em ter dinheiro guardado, não me importasse em investir o meu dinheiro, o meu salário, eu estaria fazendo outra coisa com ele. Que, por exemplo, poderia ser eu me importar em ter um carro melhor, em ter mais status. Isso direcionaria a minha atenção, o meu desejo, todas as minhas ações para esse tipo de objetivo. No final, o que eu teria sim seria um carro melhor, mas eu estaria abrindo mão de investir. Então, o meu valor, o meu propósito, com que eu me importo, faz completamente toda a diferença no resultado que eu vou ter, do tipo de pessoa, nas minhas ações. Da mesma forma com você. Se você se importa com determinada coisa, você não vai ter um resultado diferente, você não vai conseguir necessariamente mudar da água para o vinho. Você tem que começar aos poucos, sim, começar a se importar com aquela outra coisa que talvez é mais interessante para você. Para mim, por exemplo, eu me importo com investir porque eu quero ter cada vez mais patrimônio para cada vez ter mais renda vinda do meu patrimônio. E isso cada vez mais vai me dar mais independência financeira e para minha família também. Eu vejo isso como está melhorando a minha vida ao longo prazo. Eu sei que eu tenho um objetivo realista de quanto ou de como e quando eu vou atingir esse objetivo,
porque é de acordo com a minha capacidade de poupança e investimento. Quanto maior, claro que é melhor, mas mesmo que ela seja menor, eu ainda sei que eu vou atingir determinado objetivo que eu tenho estabelecido. E está tudo bem para mim, porque o mais importante é que a gente seja realista com a nossa situação atual. Se a gente não está investindo nada, se eu não investir nada, eu sei que eu tenho que começar desse ponto, e não do ponto de outra pessoa que já acaba investindo muito mais ou que tem mais renda do que eu, porque senão eu vou me comparar com alguma coisa que está muito diferente de mim e eu só vou me frustrar. Então eu diria que a primeira regra é você ter um objetivo concreto daquilo que você quer, para que você comece a estruturar os seus valores em volta disso. Você não vai ser uma pessoa que vai investir, que vai ter renda, se você não tiver o seu valor baseado nisso. E para fazer isso acontecer, o que você vai buscar? Montar um planejamento seu financeiro pessoal, da sua família. E para isso é basicamente um orçamento. Qual é a coisa mais importante que você vai colocar ali nele? O quanto você vai poupar e investir. É a coisa básica mais importante do seu orçamento. Mesmo que as suas despesas variem e não fiquem exatamente 100% todas corretas, você tem alguma coisa a mais ou a menos, não vai fazer tanta diferença, porque você vai conseguir se moldar no decurso, nesse percurso, de acordo com o que elas vão acontecer. Já a sua capacidade de poupar e o quanto você vai se pagar não pode ter essa mudança. Você deve ser contínuo com esse hábito para que você se estabeleça, para que você se identifique com isso. E para ficar ainda mais fácil, o que você deve fazer é saber exatamente então quanto você vai investir e onde você vai investir. Você sabendo isso, você vai ser automático. E logo quando você receber, por exemplo, seu salário, a primeira coisa que você vai fazer já é pegar aquele valor, depositar na sua conta, investir aquele dinheiro e saber que você já fez o seu dever de casa. Você já se pagou e já está preparado para o seu futuro. Você já sabe que vai esperar. Então eu saber por que eu vou guardar, eu ter meu orçamento, meu planejamento montado, sabendo quanto eu vou guardar, sabendo onde e quando eu vou guardar, eu já fiz toda a minha lição de casa e eu já estou preparado para dar o passo seguinte, que é realmente começar a guardar. Ter mais dinheiro, saber que eu sei fazer meu dinheiro sobrar no final do mês para poder investir. A melhor dica que eu poderia te dar é que mesmo que você ainda não tenha uma capacidade grande hoje, você pode começar pequeno, com 5% da sua renda, 10%, até você entender que você consegue ir aumentando isso e é natural. Você vai entender que se o seu foco, o seu valor for isso, as outras coisas, as outras despesas, você vai equilibrar muito melhor. Você vai conseguir viver muito melhor, na verdade, até porque vai começar a sobrar mais dinheiro, não vai começar a faltar dinheiro. Você sabe que o seu dinheiro está sobrando, você está fazendo com que ele aumente. E não todo mês faltando, porque suas despesas estão consumindo todo ele. Na minha vida deu super certo esse princípio, acredito que também daria certo para você. Se você gostou e assistiu até o final, deixa o like, se inscreve que vai me ajudar bastante e também compartilhe esse conteúdo com alguém que está interessado em começar a investir, a mudar seus hábitos financeiros para começar a ter mais renda, começar a ter dinheiro para poder investir.